Muito bem, eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Estamos aqui para a produção agora de mais um vídeo falando de um assunto importantíssimo. Eu quero primeiramente agradecer a você que tem se inscrito no canal, você que ainda vai se inscrever. Se inscrevendo, não esqueça de acionar o sininho aí para receber as notificações de lives e de novos vídeos. Obrigado por estar compartilhando e também por dar o seu like, o seu gostei. Isso é importante, que aí o YouTube ele fortalece o canal, entendendo que o trabalho ele é muito importante para a comunidade, tá bem? Bem, nós vamos falar de um assunto importante. Só vai para o céu quem guarda o sábado? Será que quem não guarda o sábado não vai para o céu? Que coisa! Será que realmente existe fundamento nesse tipo de pensamento teológico de alguns grupos sectários? Será mesmo isto? Nós vamos ver um vídeo aqui, logo depois do vídeo nós vamos para a vinheta e voltaremos então para estarmos comentando. Vamos lá! Pastor, eu não guardo o sábado, sou evangélico, não guardo o sábado. Eu perco minha salvação por isso? Se você matar um homem por semana, você vai ser salvo? E se você trair sua esposa uma vez por semana, vai ser salvo? E se você roubar uma vez por semana, vai ser salvo? E por que você pode ser salvo quebrando o sábado? Você está entendendo a lógica? O que diz Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos. Agora, eu posso dar um peso diferente para um mandamento? Não, todos eles são iguais. Mas todos eles são importantes. Então não adianta você guardar 9 e quebrar o sábado. Assim como não adianta você guardar 9 e matar, roubar, adulterar, desonrar meu pai e minha mãe, adorar imagens. Todos eles são importantes. O que nós temos que entender bem, Iago, né? É o seguinte, Iago. Eu não sou salvo porque eu guardo a lei. Eu sou salvo para guardar a lei. Muito bem, estamos de volta. Olha, então vocês viram aí esse vídeo onde esse pastor da seita adventista do sétimo dia, ele vem instruindo uma pessoa. Obviamente que nós percebemos ali que é tudo uma armação. A pessoa que perguntou, ela não tem dúvidas a respeito da questão e já sabia as respostas que esse suposto pastor iria dar. Porém, a forma como eles colocaram ali é de que a pessoa está em dúvida se ela guardando o sábado ou não, ela pode entrar no céu ou não, será impedida de entrar no céu. Porque o conceito, então, que existe dentro desta seita é de que a não guarda do sábado impede a pessoa de ser salva. Então nós vamos ver aqui, eu vou rodar o vídeo, alguns pedaços dele, para nós estarmos aí analisando a cada fala dele e refutarmos conforme o que ele vai falando biblicamente. Então vamos ouvir aqui a primeira parte do vídeo do que ele tem falado. Vamos lá. Pastor, eu não guardo o sábado, sou evangélico, não guardo o sábado. Eu perco minha salvação por isso? Se você matar um homem por semana, você vai ser salvo? E se você trair sua esposa uma vez por semana, vai ser salvo? E se você roubar uma vez por semana, vai ser salvo? Bem, o que nós vemos aqui? A pessoa perguntou para ele: pastor, eu sou evangélico e não guardo o sábado. Se eu não guardar o sábado, eu vou ser salvo? E aí, o camarada vem dizendo o seguinte: se você adulterar, trair a sua esposa uma vez por semana, você vai ser salvo? Se você roubar uma vez por semana, você será salvo? Se você assassinar um homem uma vez por semana, você será salvo? Então nós temos duas questões aqui importantes. A primeira delas é que o salvo, ele não comete esse tipo de pecado. Primeiro ponto, porque todos eles são pecados de dolo, ou seja, pecados intencionais, pecados para a morte, como diz ali na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16. O crente comete sim pecados, mas são acidentes de percurso. Nós poderíamos usar a linguagem jurídica como sendo um pecado de culpa, por negligência, imperícia ou imprudência, mas não por dolo, mesmo que fosse dolo eventual. Então é o primeiro ponto. A segunda questão é que a forma como ele fala aqui
é que a pessoa pode perder a salvação, parte do pressuposto da perda de salvação. O que tem que se entender é que não há perda de salvação. A pessoa, quando ela é salva por Cristo Jesus. Ela é salva por Deus. E Deus é suficientemente poderoso para converter o coração do pecador, convencê-lo, né, da necessidade de entregar sua vida nas mãos do próprio Senhor e cuidar da sua salvação até o final. Porque se a salvação fosse algo que fosse mantido pelas atitudes humanas, nenhum homem seria salvo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui no Evangelho de João, no seu capítulo 10, no versículo 27, está escrito assim, o Senhor Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Quem dá a vida eterna? Deus dá, Jesus dá a vida eterna. E nunca hão de perecer. Jesus está dizendo que ele dá a vida eterna e que elas nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Quando ele diz ninguém, está incluindo até a própria pessoa e o Satanás. Então, mesmo que o diabo queira tirar das mãos de Jesus um salvo, ele não vai conseguir. Porque se você admitir que o diabo tem o poder de tirar um salvo por Deus das mãos de Jesus, das mãos de Deus, e levar embora, então nós temos um pastor ineficiente, nós temos um Deus ineficiente, nós temos um Deus que não é todo-poderoso e que permitiu e não teve forças para segurar a ovelha, e o inimigo levou, e o diabo levou, e o lobo levou. Então, não tem como raciocinar dessa forma. O versículo 29 diz assim, meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Então, aqui está confirmando o que eu estou dizendo. Ele é maior que o diabo, é maior que a vontade humana, é maior que tudo. Deus determinou, Deus decretou, Deus predestinou, Deus elegeu e vai acontecer dessa forma. Esse é o Deus que nós servimos. E ele continua dizendo, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ponto. Então, a primeira fala do suposto pastor adventista aqui já é uma fala que contraria o que a palavra de Deus diz. Ele fala da perda de salvação e que a pessoa, nesse sentido, se ela não matar, se ela não roubar, se ela não trair a esposa, se ela não adorar imagens, então ela será salva. Não, ela não é salva por isso. Ela é salva por um decreto divino e quem é salvo não faz isso, obviamente. Então, esse é o primeiro ponto aí da fala desse pastor. Mas na continuidade, nós vamos ver aqui o que ele continua falando. Vamos lá. No sábado. Você está entendendo a lógica? O que diz Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos. Agora, eu posso dar um peso diferente para um mandamento? Não, todos eles são iguais. Muito bem. Ele cita Tiago 2,10. O que diz a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 2, no seu versículo 10? Já que ele citou o texto, vamos ver lá, Tiago, capítulo de número 2, no seu versículo de número 10. Diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A questão está no seguinte, os adventistas do sétimo dia, quando você fala de lei, ele pensa no decálogo. Para ele, a lei é só o decálogo, os 10 mandamentos. E não são. Os mandamentos de Deus, a lei, ela é composta pelo menos por 613 preceitos. Existem algumas divergências aí entre alguns teólogos que dizem ser menos, ou 613, alguma que fossem 200. Que fossem 200. Na verdade, a lei não é composta somente pelo decálogo. O decálogo, eles separam como lei moral. Existe uma outra lei que é chamada lei cerimonial, que é lá de Levíticos 23, e a lei civil, que regia lá o Estado de Israel. Mas eles se apegam somente à lei moral, que são os 10 mandamentos. Mas olha só, quando nós falamos isto, quando o Tiago está falando, ele está dizendo aqui, olha, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ora, então veja bem, vamos pensar aqui um pouquinho. Já que é para guardar a lei e guardar toda a lei, vamos pensar aqui em Êxodo. Vamos lá para Êxodo,
onde tem algo da lei lá, e vamos ver se eles guardam, então, toda a lei, que é o que ele está ensinando. Êxodo 16, no seu versículo de número 29, diz assim: Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Aí eu faço a pergunta: você adventista, você sai do seu lugar no sétimo dia? Você vai até a igreja? Você vai na escola sabatina no sábado de manhã? Você sai para ir para algum lugar? Você abastece o seu carro no sábado, usando a mão de obra de outra pessoa? Claro que você faz isso. Então isso é hipocrisia. É hipocrisia. O camarada ali está falando, ele está falando o seguinte, ele está dando o exemplo de Tiago. E Tiago está dizendo, ó, se você tropeçar em qualquer um da lei, você tropeçou em todos. E a lei não é somente o decálogo. E quando nós vamos em Êxodo, Deus está dizendo o seguinte, mais uma vez vou ler, Êxodo 16, 29. Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Então você tem que ficar pianinho a partir da sexta-feira, no pôr do sol, e não sair mais de casa. Mas vocês são hipócritas e saem de casa. E vão fazer as coisas que tem que fazer. Continuidade. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Vocês saem ou não? Claro que saem. Então o que ele está falando para o rapaz é uma mentira. É uma mentira. Na continuidade aqui, vamos ver Êxodo, capítulo de número 22 agora. O capítulo 22 e o versículo 16. Olha o que diz aqui. Êxodo 22, 16. Se alguém enganar alguma virgem, ou se alguém desposar alguma virgem, alguma coisa assim, forçar ela, que não for desposada, e se deitar com ela, certamente adotará e tomará por sua mulher. Ou seja, o que em algumas outras traduções, quando fala em enganar, fala em ter um caso com a virgem e depois ter que se casar com ela. Mas tem que dar um dote. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que algum adventista, quando se casa com uma moça virgem, ele dá o dote para o pai e a mãe? Isso faz parte dos preceitos da lei. Lá em Angola se chama alambamento. Em Angola, quando se casa, o esposo tem que dar o alambamento para a família. O boi, a bebida, o bolo, uma casa, alguma coisa para a família da noiva. E você, adventista, já que o pastor aí está dizendo que tem que cumprir toda a lei, porque senão está errado, e a lei não é somente o decálogo, está dizendo aqui que ele tem que, certamente, dotará é dar o dote, é dar alguma coisa para a família e tomará por sua mulher. E aí, é feito isso ou não? Ah, mas nós estamos em outros tempos. Ah, então vale, outros tempos vale para isso. Mas para guardar o quarto mandamento que deixou de existir no novo, não. Vamos para mais uma passagem bíblica aqui do Antigo Testamento que fala da lei. Levíticos, vamos lá para Levíticos, no seu capítulo de número 21, Levíticos 21, o versículo de número 16. Levíticos, no seu capítulo 21, versículo 16. Falou mais o Senhor a Moisés, falarão dizendo, ninguém da tua descendência nas suas gerações, deixa eu deixar verdinho aqui, olha só. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, falarão dizendo, ninguém da tua descendência nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. E aí? Existe dentro da seita adventista alguma pessoa que tem alguma deficiência física e que exerça alguma liderança? Que seja inclusive um pastor do grupo? Tem ou não tem? Claro que tem. Está tropeçando na lei, porque a lei está dizendo que não poderia. Então aqui também cai por terra esse argumento desse pastoreco dizendo para essa pessoa que a guarda do sábado é importante porque tem que se guardar em razão do que diz lá em Tiago capítulo 2, versículo 10.
Só que ele está tentando fazer um jogo de palavras, falando que não pode tropeçar e deixar de cumprir a lei somente relacionada ao decálogo, mas não é isto. A lei não é somente o decálogo. A lei são todos os preceitos que Deus determinou através daquilo que Moisés escreveu. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a continuidade do que ele está falando. Vamos ver o que ele continua falando aqui. Eles são importantes. Então não adianta você guardar 9 e quebrar o sábado. Assim como não adianta você guardar 9 e matar, roubar, adulterar, desonrar meu pai e minha mãe, adorar imagens. Todos eles são importantes. O que nós temos que entender bem... Veja bem, continuando aqui. Ele vem falando da importância desse mandamento que os outros, se você não cumprir esse, você seria a mesma coisa de descumprir os outros lá. O quarto mandamento, que é a guarda do sábado, é o único que não se repete, no Novo Testamento. É o único que não se repete. Esse quarto mandamento. Nós vemos isto lá em Colossenses, no capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha lá? Colossenses, no seu capítulo de número 2. Deixa eu chegar lá em Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 14 em diante diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Versículo 16, ele fecha a questão claramente, cristalinamente. Está dizendo assim: portanto, ninguém vos julgue. Então o adventista não pode julgar ninguém pelo que come, pelo que bebe, por causa dos dias de festa, da lua nova e dos sábados. Duas questões aqui importantes no versículo 16. Primeira delas, no Novo Testamento é falado 60 vezes a palavra sábado. 60 vezes. Quando você chega para um adventista e pergunta: este sábado aqui de Colossenses 2,16 é um sábado anual ou um sábado semanal? Ele vai dizer que é um sábado anual. Colossenses 2,16, esse sábado aqui, depois da lua nova que está escrito, é um sábado anual. Não é. É um sábado semanal. E por que é que ele diz que é um sábado anual? Porque se o adventista concordar que o sábado de Colossenses 2,16 é um sábado semanal, ele fica sem outras 59 referências para a guarda do sábado. Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não existe mais a necessidade da guarda do sábado. E a prova disto é que existem as passagens bíblicas que mostram a separação destas guardas, da guarda do sábado. Cada uma delas. Existe uma separação para isso. Nós anotamos aqui, eu vou até mostrar aqui sobre esta separação que existe, que está aqui. Por exemplo, em relação a essas festas que estão aqui falando em Colossenses 2,16, falando aqui, olha, dias de festa, da lua nova ou dos sábados, está relacionado às festas lá de Levíticos capítulo 23, que eram as festas anuais e que tinham um cunho de sábado. Só que os sábados eram separados. Tanto é, eu vou ler primeiro em Levíticos 23, nós citamos Levíticos 23, deixa eu deixar bem claro aqui. Levíticos capítulo de número 23, lá no seu versículo de número 38, se eu não estiver enganado. Deixa eu voltar a Bíblia aqui. Levíticos 23, o versículo 38. Eu vou pôr aqui na tela para todos poderem ver. Levíticos, capítulo de número 23. Ele vem falando de várias festas aqui. Festa dos tabernáculos, festa das primícias, festa do Yom Kippur, dia do perdão, a festa da Páscoa. Todas essas festividades em Levíticos 23, ela tem uma tipificação de Cristo.
Agora, quando você chega no versículo 38, olha o que diz aqui. Versículo 38. Depois de todas as festas, está escrito assim: além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Ou seja, eles tinham que cumprir esses dias de festas, que tinham cunho de sábado, mas também cumprirem os sábados semanais. Há uma separação. Há uma separação. É por isso que lá em Colossenses 2,16, o apóstolo Paulo vem falando: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festa, de lua e dos sábados, que são sábados semanais. Agora, voltando aqui, eu vou mostrar aqui algumas passagens bíblicas que mostram a separação desses dias e dessas festas. Primeira delas, primeiro livro de Crônicas, acompanha aí, 1 Crônicas, capítulo de número 23, versículo 31. Olha lá. E para oferecer, isso aqui está falando das festas lá de Levíticos 23. E para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. Está separando sábado, luas novas e nas solenidades. Tem separação. Vamos lá para 2 Crônicas agora. Agora é segundo livro de Crônica dos Reis, no seu capítulo do número 2, versículo 4. 2 Crônicas 2, 4. Eis que eu estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da propiciação, da proposição, melhor dizendo, para os holocaustos da manhã e da tarde, aqui está separando até os dias, manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas, nas festividades do Senhor, do nosso Deus, que é a obrigação perpétua de Israel. Então está separando aqui os dias. Vamos lá, capítulo 8, versículo 13 agora, de 2 Crônicas, capítulo 8, no seu versículo 13, diz assim: e isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados, separado, e nas luas novas, e nas solenidades, 3 vezes ao ano, na festa dos pães ázimos, nas festas das semanas e nas festas das tendas, ou dos tabernáculos. Está separado. O capítulo 31 de 2 Crônicas agora, capítulo 31, no seu versículo de número 3. Olha também como está escrito. 2 Crônicas 31, 3. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, dividindo o dia em 2 períodos, e para os holocaustos dos sábados, separando, das luas novas, das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Vamos lá para Ezequiel 45 agora. Profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 45. Ezequiel 45, 17. Olha como está escrito. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas e alimentos e as libações nas festas e nas luas novas e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado e a oferta de alimentos e holocaustos, sacrifícios pacíficos para obter ou para fazer a expiação pela casa de Israel. Está separado também. E agora Oséias. Vamos para o profeta Oséias, no seu capítulo de número 2, versículo 11. Olha o que diz em Oséias 11. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. Deus está dizendo que iria finalizar, que essas festividades iriam acabar-se, como acabaram. A Igreja de Cristo não precisa mais comemorar nenhum tipo das festas lá de Levíticos 23. E aí ele finaliza agora, como nós lemos em Colossenses capítulo 2, no seu versículo 16. Portanto, então, depois de tudo que nós lemos agora, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festa, de lua e dos sábados. E os sábados de Colossenses 2,16 são sábados semanais e não sábados anuais. É isto que precisa estar muito bem claro. Nós estamos isentos da lei.
Nós estamos isentos da lei. A lei já não tem mais poder nenhum sobre nós. Vamos continuar vendo o que ele vai falar aqui nesse vídeo. Só mais uma passagem aqui. Temos que entender bem, Iago, né? É o seguinte, Iago. Eu não sou salvo porque eu guardo a lei. Eu sou salvo para guardar a lei. Muito bem. Ele diz que não guarda a lei para ser salvo, mas é salvo, guarda a lei porque é salvo. Mas o que a lei representa na vida do cristão? Bem, em Romanos capítulo 7, Romanos, no seu capítulo de número 7, olha o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 7, no seu versículo 4 ao 6, diz assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Nós pertencemos a outro agora. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, a lei fazia com que o homem desse frutos para a morte. O versículo 6 diz: Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Ficamos viúvos da lei. Estamos livres. Não temos mais obrigação nenhuma em relação à lei. Isso não quer dizer que nós somos antinomistas. Nós somos intranomistas, como diz um pastor amigo meu. A lei está dentro de nós, nós não precisamos ficar olhando para uma plaquinha para ver se está escrito pode ou não pode. Porque houve uma transformação interna em nós. E ele continua dizendo, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei, na caducidade da lei. Isso que a palavra de Deus nos mostra. Quando nós olhamos para Romanos também, capítulo 8 de Romanos, a partir do seu versículo 1 diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma a carne, ou enferma pela carne, a lei ficou enferma em razão da queda, em razão da natureza pecaminosa do homem. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a lei ficou enferma pela carne. Deus, então, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós estamos libertos disto. E o texto diz claramente que nós não precisamos mais guardar dias e nada disso. Aliás, no capítulo 14 de Romanos, de Romanos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando o seguinte no versículo 5. Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. O apóstolo não está falando para guardar sábado aqui, não. Aliás, ele está dando a liberdade. Só que esse pastor adventista aí, ele não tem coragem de falar a verdade. Porque o compromisso dele é com a ideologia do grupo e não com o que a Bíblia diz. O versículo 6 diz assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graça a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, dá graça a Deus. Então nós temos essa liberdade. Você quer guardar o sábado? Você pode guardar. Não é pecado. O problema é quando eles dizem, como está aqui, e como ele sugere nesse vídeo aí, a malandragem está no seguinte, que ele está dizendo que só vai para o céu quem guarda o sábado. Porque assim como se você não cumprir os 10 mandamentos, ou os 9 mandamentos que ali estão, não honrar o pai e a mãe, se você adorar a imagem de escultura, se você se debruçar diante de outro Deus, se você cobiçar, se você trair sua esposa, então você vai para o inferno. A mesma coisa, se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. E é isso que a Bíblia está condenando e dizendo que não é verdade. Se você quer guardar o sábado, você guarda, o outro, se quiser guardar o domingo, guarda, se o outro quiser guardar a segunda, a terça, se quiser guardar
Todos os dias ele tem liberdade. Se a pessoa quiser comer uma costelinha de porco, ela pode comer. Jesus falou que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca, do coração. Está claro, é cristalino. É claro como a luz do meio-dia, como nós sempre falamos. Acontece o seguinte, os adventistas são encrenqueiros. Eles são encrenqueiros, eles não conseguem se manter na posição deles. Eles querem descobrir algo a mais para trazer uma suposta revelação revolucionária. E não existe isto. Então a palavra de Deus nos isentou de tudo isso. E para finalizar, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Adventista, você não é justificado pelas obras da lei. Você não é justificado porque você guarda o sábado. Você não é justificado porque você não toma café e não toma bebida escura. Você não é justificado porque você não come carne de porco, presunto, camarão, seja o que for. Você é justificado, a pessoa é justificada se ela crê em Cristo Jesus. Qualquer outra coisa são amuletos. E esses amuletos destroem a tua vida cristã e a tua prática de fé em Cristo Jesus. Gálatas, no seu capítulo 3, agora vamos lá no capítulo 3, do próprio livro de Gálatas, no versículo de número 10, está escrito assim, para nós finalizarmos. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Você guarda o sábado? Você evita comer algum tipo de alimento por causa da lei? Você está debaixo de maldição. O texto não foi nenhum pastor que escreveu isso aqui, não. Foi o apóstolo Paulo, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E aí você volta lá em Êxodo, em Levítico, que nós lemos, foram 3 exemplos só. Tem centenas deles lá para você ler. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para finalizar, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Atos 10, 4 vem falando que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então nós temos que nos ater a esta questão. Que Jesus, ele trouxe a salvação. E essa salvação ela é obtida através da graça, através da fé em Jesus Cristo. Quando nós exercemos a fé em Cristo Jesus, nós somos justificados. Romanos 5, no seu versículo 1. Justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Você quer ter paz com Deus? Não precisa guardar o sábado. Você quer ter paz com Deus? Não se prive de comer aí uma bistequinha de porco, uma costelinha ou um presunto. Simplesmente exerça sua fé em Jesus Cristo, porque é isto que vai te justificar diante do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar participando, estar conosco. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esses vídeos, meu irmão. Nos ajude para que outras pessoas tenham conhecimento desse trabalho do canal e dê o seu like para que possa fortalecer aí o trabalho no canal. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Cláudio Rosa e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique na paz.